Muitas vezes você se vê perdida por encarar os desafios diários da sua vida profissional, vida espiritual, vida sentimental, vida social e espiritualidade? Hoje, aqui na Sua Melhor Versão, nós vamos entrevistar a empresária Jeane Gonçalves. E ela vai falar como ela conseguiu mudar o rumo da história dela e se tornar uma mulher de influência na sua casa, entre seus funcionários, também na vida social e desenvolver uma espiritualidade forte. Eu sou Teia Bessa e a partir de hoje você tem encontro comigo aqui na RVC e com a Sua Melhor Versão. Seja bem-vinda, Jeane. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Muito bom estar aqui. Gente, eu amo demais a vida da Jeane. Ela é nossa querida. Ela é dona do espaço Beleza Real, né, onde eu sempre me arrumo. Eu sempre saio toda produzida de lá. Verdade. E é uma honra tê-la aqui conosco, Gê. Eu realmente admiro muito ela, né? Além dela ser uma empresária já há muito tempo, né? Antes você tinha, né, o restaurante, agora está no ramo da beleza, né? Já faz um ano, né, Gê? Agora, o mês de novembro, está fazendo um ano que eu entrei assim de cabeça mesmo no ramo da beleza. Estou amando essa nova experiência, mas essa transição de restaurante para espaço da beleza foi bem legal, assim, tá? É cansativo às vezes a mudança, mas é muito legal, é gratificante. Mas como que a autoestima entrou na sua vida, Gê? Já faz muito tempo, né? Ah, já. Sempre na área da beleza, eu falo que fui para o ramo da beleza, mas eu sempre estive ali, né? Eu fui manicure dos meus 11 aos 17 anos, saí desse ramo de salão para ir para o restaurante, e junto com meu marido, mas sempre esteve no meu coração essa parte da beleza novamente. Foi em 2019 que eu comprei uma distribuidora de cosméticos e somente para cabelo, na área profissional e home care. Comecei a fazer as visitas novamente em salões para levar os produtos e aí que veio despertando novamente, né, aquela vida, aquele período que eu vivi no ramo da beleza. Foi aí que eu falei, poxa, já vou foi voltar. Na era do Covid, né? Quando você já foi uma transição de carreira. Então, foi uma transição de carreira. Saímos do restaurante, saímos que veio, meu marido foi junto comigo, ficamos um tempo ainda com os dois, né? Mas aí nós fomos para um novo ciclo da vida e focamos bastante somente na área da beleza, mas foi bem na pandemia, no abre e fecha. Mas foi bacana, foi legal, tem sido bênção. E assim, humanamente falando, realmente você foi muito ousada, né? De abrir um empreendimento, né, justamente na pandemia, né? Foi quando os salões estavam fechando, né? Até muita gente falou, você tá doida, os espaços estão fechando, tá todo mundo parando. Eu falei, agora é a hora de eu começar, então vamos lá, né? E foi bem na pandemia mesmo e foi um desafio, né, sair de onde estávamos estabilizados com o restaurante já há muitos anos e ir para um ramo diferente, novo. Então foi tudo muito novo, assim, pandemia, negócio novo, foi bem legal. Você deve ter ouvido muita palavra contrária, Nossa, né, Gê? somente, eu acho. Foi muito engraçado, porque muita gente realmente falou, olha, não faz sentido, né? Não faz sentido você sair de uma coisa que está ali ok para você e ir para um ramo novo. Mas dá medo, mas a gente vai com medo mesmo, né? Se uma coisa que eu aprendi na vida é isso. Mesmo com frio na barriga, a gente vai, tenta e faz acontecer, faz diferente. E foi bem legal. E você realmente teve uma confirmação de Deus também, né, Gê? Isso foi realmente algo que foi o ponto mais importante, né? Foi. Eu já trabalhava, né? Eu tenho um projeto social onde eu já trabalhava com mulheres e já vi essa necessidade de trabalhar a autoestima da mulherada. Então, quando veio isso no meu coração, que eu podia abrir um lugar que, além de cuidar do exterior, eu também teria a oportunidade de chegar, tocar e
trabalhar o interior também, trabalhar a espiritualidade, que hoje eu trabalho em corpo, mente e espírito. Então, um lugar onde eu poderia fazer tudo isso junto, tanto com a minha equipe, com os meus funcionários, como com os clientes, com as próprias clientes, com quem chega, a gente poder tocar e trabalhar os 3 pilares, foi aonde me tocou e falou, é isso mesmo que eu quero, aonde eu ouvi falar, poxa, aí eu posso ter um propósito, né? Eu acho que tudo que é feito tem que ter um propósito. Sim, com certeza. certeza. E eu encontrei um propósito e falei, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Gê, e incrivelmente, assim, eu gostaria que você falasse para nós, mulheres, eu vejo que você consegue administrar todos os papéis, né? Você tenta, né? Você não é perfeita, mas você tenta administrar, de ter o tempo com os filhos, né? Questão da sua vida com seu marido, né? Um relacionamento saudável que vocês têm, né? E também vocês têm a igreja, né? E a parte social, né? E você tem a empresa, né, o Beleza Real. E aí, como é que você não surtou ainda? Eu falo que quando a gente tem um propósito, é tudo mais fácil. Então, às vezes é lógico, às vezes cansa, às vezes é cansativo, às vezes a gente tem que falar, para tudo, espera um pouquinho, dá um tempo e foca nisso. Então, realmente, a gente tem, eu e meu marido somos pastores, temos uma comunidade, temos um projeto social. E assim, é uma demanda muito grande, mas quando o propósito de servir, o propósito de transbordar na vida do outro está à frente, a gente consegue fazer tudo. Então, o meu propósito é transbordar. Então, eu transbordo na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, transbordo entre os meus amigos. Então, quando o seu propósito, o meu único propósito é servir a Deus e transbordar o amor dele na vida de outras pessoas. Então é mais fácil, porque tudo que eu faço, por mais que seja vários braços, várias coisas, tudo tem o mesmo propósito. Então, aí a gente tira, lógico, é o tempinho dos filhos, é o tempo do meu marido, é um tempo para focar com o pessoal da comunidade, que é da minha igreja, é no projeto, mas acaba que é tudo... Acaba sendo uma coisa só, porque tudo é um propósito, tudo é a minha vida. Então, é a forma que eu tenho de transbordar e tocar nas pessoas que estão perto de mim. Então, é mais fácil. Às vezes a gente cansa, mas aí às vezes a gente para um pouquinho ali, foca num outro projeto, foca na família. E assim, dá para dividir. Quando a gente quer, de verdade, a gente consegue. Nossa, tem muito mais para ela transbordar nas nossas vidas, mas agora nós temos que parar um pouquinho, fazer uma pausa para o intervalo e logo, logo voltamos com mais Sua Melhor Versão. Estamos de volta com a Sua Melhor Versão e hoje eu estou aqui com a empresária Jeane Gonçalves e ela está falando muito para o nosso coração, né, transbordando um pouquinho da vivência dela, né? Jeane, eu gostaria de saber agora como foi que você foi ativada por esse desejo, né, de cuidar de mulheres, né, de transbordar na vida de outras mulheres. Eu passei muito tempo da minha vida reclamando ou chorando por coisas ruins que aconteceram, né? Então, às vezes eu parava e reclamava porque não estar numa família estruturada, ou porque meu pai e minha mãe não estão aqui. Então, foram muitas coisas que me deixou triste por muito tempo, mas até eu entender que eu poderia usar tudo isso. Né? Eu gosto muito de uma frase que, através das nossas feridas, nós vamos curar pessoas, né? Então, a cura é o caminho da dor. Ou seja, eu comecei a entender que se eu pegasse tudo o que aconteceu na minha história, na minha vida, eu poderia transbordar e ser bênção na vida de alguém. E não chorar, e não ficar reclamando porque que as coisas aconteceram, e tantas reclamações, tantas coisas que a gente coloca, né? Então, foi uma forma que Deus veio despertando no meu coração, que eu precisava
cuidar de outras pessoas, né? Que as minhas feridas eram de curas. Hoje nós ouvimos muito falar sobre essa questão de ser protagonista. É mais ou menos isso da nossa vida ou é mais profundo que isso? Eu acho que ser protagonista da nossa vida, eu acho que vai muito além disso, né? Porque eu não quero ser, eu prefiro não é uma receita de bolo, né? Não, e eu prefiro que Deus seja, porque a partir do momento que eu pegar isso pra mim, não vai fazer sentido. Então é muito mais fácil eu entender o que Deus tem, qual é o propósito dele, aonde ele quer que eu caminhe, o que ele quer que eu faça, pra eu não fazer as coisas da minha vontade, porque eu já fiz muito isso e bati com a cara na parede. Então, não é isso. Então, ou seja, eu preciso, vai muito além disso, vai atrás mesmo de saber o que realmente Deus quer. Então, aí... Você pode contar um pouquinho que você foi criada com os avós? Posso sim. Eu fui criada pelos meus avós, eu tinha apenas 9 meses quando eu fui morar com os meus avós. E uma das reclamações era por que os meus avós cuidam de mim e nunca foi onde começou a virar muita chave. Ao invés de eu reclamar o porquê que eles estão aqui, eu ver o cuidado que Deus estava tendo comigo. Que, de repente, se eu crescesse com os meus pais, como eles não tinham muito para passar, com certeza eu não teria o mesmo caráter ou o mesmo princípio de vida que os meus avós passaram. Então, foi questão de família longe, conheci vários irmãos depois que eu tive, foi questão de abusos mesmo durante a infância. Então, foi muita coisa, muita ferida que veio. Então, quando eu descobri que eu podia tocar uma criança, igual os abrigos que a gente trabalha, hoje, quando eu toco uma criança, eu tenho autoridade para falar com aquela criança que foi abusada, que foi tirada dos pais, que foi tirada da família, e falar, olha, também aconteceu isso, mas você pode fazer a sua vida dar certo? Então, foi através disso, dessas histórias todas, é que hoje eu consigo tocar as pessoas e sabendo que tudo bem, coisas ruins aconteceram, mas você consegue fazer diferente. Então, hoje, eu posso ser referência na vida de uma criança. Ao invés de eu ficar parada chorando o porquê que tudo aconteceu, porque coisas ruins aconteceram. Então, hoje eu não penso mais assim. Hoje eu penso em fazer diferente. Se eu posso tocar outra vida, por que eu vou ficar calada? Por que eu vou ficar... Eu acho que a ativação vem daí. Veio muito dessa parte de que agora eu posso fazer diferente. Eu posso sim tocar a vida de outras pessoas. Então, a partir desse momento que você entende, vira essa chave, é aí que vem a ativação. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha, foi bem isso. Giane, tem muito mais conteúdo para falarmos, mas agora a gente precisa fazer uma pausa e logo nós voltamos com mais Sua Melhor Versão. Estou aqui com a Giane Gonçalves falando de como você pode florescer. E está sendo um conteúdo muito bom para você ir para a sua melhor versão. Giane, eu gostaria de saber então como que você teve desejo no coração de fazer essa mentoria florescer para alcançar mulheres? A mentoria ela foi uma ferramenta. Eu gosto de trabalhar com tópicos, né? Na minha mente funciona assim. E eu entendi que seria mais fácil para eu atingir as pessoas. Então, as mulheres, por exemplo, se eu chego com vários conteúdos para ela, talvez ela fale, e agora para onde eu vou? Parece que é meio perdido. Então, eu criei um método Florescer, baseado na minha história, na minha vida. Por que baseado na minha história? Porque foram todos os passos que eu tive que passar, que eu tive que entender para poder crescer em várias áreas. Então, por exemplo... São quantos passos? São 7 passos. Então, qual é o primeiro passo? Vamos lá. Quero saber de todos. O primeiro passo é você escolher a terra. O que seria essa terra, né? Que é o escolher a terra. São várias áreas, como se fosse uma área da sua vida. Temos várias áreas onde a gente quer crescer, onde a gente quer focar, expandir.
Então, quando a gente escolhe uma área, é muito mais fácil, porque as mesmas ferramentas que você usar nela, você consegue usar em todas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que vai mais profunda. Por que você quis escolher terra, florescer? O que Deus tocou no teu coração para trabalhar com isso? Vem bastante. Hoje eu entendo, na época eu ficava assim, por que isso, né? Mas hoje eu entendi que foi bastante da minha infância. Porque eu cresci em roça com os meus avós, então sempre foi plantação de café, foram hortas. Então eu cresci vendo muito isso, vendo quando o meu avô, que eu chamo ele de pai, né, meu pai avô, quando ele queria plantar, seria plantação de café. Tinha a terra certa, tinha o local certo, tinha que fazer um processo nessa terra. Então eu comecei... Para eu entender, eu entendia muito bem assim. Falei, é muito mais fácil eu passar isso. Então, a terra são as áreas da vida. Então, é a espiritual, é a sentimental, é a financeira, é a área profissional. Então, eu faço com que a mulher entenda qual área ela precisa expandir, aonde ela precisa focar. Então, eu gosto muito, né? Não é nem porque é para ser assim. Mas eu falo que focar no espiritual é muito legal. Porque quando você está alinhada no espiritual, é muito mais fácil para você parar e entender as outras áreas da sua vida. Então, primeira semana, a gente foca em entender qual é a área que precisa ser trabalhada. Eu quero trabalhar, vamos lá, minha área profissional. Ok, então aquela semana eu trago exercícios para que ela entenda o que precisa ser feito. Falo ela, mas hoje a gente está fazendo até com homens, né? E foi uma procura legal e aí eu acabei, né, adequando para homem também. Mas aí, a segunda semana é limpar a terra, que é uma das semanas mais doloridas que tem. Por quê? O limpar a terra é tirar os bloqueios, é as crenças que nos limitam, são os sabotadores, né? Tantas coisas que bloqueiam a gente não entende o porquê. Então, eu trabalho muito na segunda semana com isso, de trazer, né, a memória, de trazer aquilo, tudo que impede de crescer, de florescer. Então, falta de perdão que a gente vê tanto hoje, né? Então, a falta de perdão bloqueia tanto. Em todas as áreas da vida tem a falta de perdão. Então, trazer isso, trazer a questão de paternidade, identidade, propósito. Então, são coisas que eu venho trazendo para a vida da pessoa. E o terceiro passo? O terceiro passo é arar a terra. Arar a terra é quando passa aquela máquina, sabe, que vem tirando toda aquela terra para ela ficar mais fofa e oxigenar. Ou seja, depois desse processo, a terra está propícia a receber a semente. Então, o quarto passo é o semear, que é a semente. O que você está semeando? O que você precisa semear nessa terra, né? Então, tem uma dica aí, a procrastinação, que impede a gente de crescer em todas as áreas. Seja na espiritual, um tempo de leitura, um tempo de devocional, a gente sempre deixa para depois. Na área profissional, tenho que fazer um curso, tenho que fazer isso, tenho que focar, mas a gente sempre deixa para depois. E sempre existe um porquê de procrastinar. Então, uma das áreas para se tirar na segunda fase aí de limpar a terra é a procrastinação, por exemplo. Então, no lugar da procrastinação, no semear, o que eu tenho que colocar? Determinação, atitude. Então, o que eu estou semeando? Se é família, o amor na família, o amor com a esposa, o amor com os filhos. Então, seria essa parte de semear mesmo. E depois vem a parte de regar, aguar a terra. E que eu gosto muito de falar que, como a Bíblia mesmo diz, que a única água que mata a nossa sede é Jesus Cristo, ou seja, eu falo que é hora de palavra, é hora de se ligar à fonte, de fato, que quando a gente se liga a Ele, transborda para todas as áreas da vida. Então, a gente fala do regar. Tem o passo de você manter a semente viva, né? Ela cria a raiz e aí você continua ali colocando a água. Se colocar muita água, você afoga, ou seja, tudo tem que ter um equilíbrio. E aí você coloca a parte de manter essa semente viva, né? De deixar, porque
A gente às vezes está lá naquele foco, vamos crescer, vamos fazer, e de repente vem alguma coisa que nos desmotiva, que Paralisa, né? Paralisa a gente. Normalmente é o medo, né? Então, ai, será que vai crescer essa planta mesmo? Será que realmente eu vou florescer nessa área? Então, começa a vir esses medos que começam a paralisar a gente. Então, a gente tem que lembrar que tá com medo, vai com medo mesmo. Ou tira o medo e faz florescer. Então, manter a planta viva, a semente viva, também é um passo. Um passo muito sério. E esses dias eu estava vendo, né, uns vídeos dela, desse florescer, e ela falando sobre a questão da sementinha, que às vezes a gente ouve muita coisa e vai gerando, né, vem como sementinha no nosso coração e algumas vezes produz erva daninha, né? E eu comentei isso com a minha filha, que ela, né, no tempo que ela estava um pouco triste, né? E aí foi muito incrível, porque a minha filha começou a falar, né, de algo que a gente tinha conversado, né, no ano passado, uma mágoa que ela guardou de mim, e aí ela começou a chorar, assim, se derramar, e eu também, foi incrível, assim. Ai, que legal. O manter a semente viva faz parte disso. Por quê? Vai crescendo realmente. Não, e a gente pediu perdão uma para a outra, se abraçou, enfim, né? Ai, que legal. Mas assim, olha, outro passo, além de manter a semente viva, vem a parte também, que é muito legal, eu gosto muito do colher, né? Você colher aquilo que você plantou. Então, é um processo inteiro. Depois de colher isso, o plantar, o colher e o transbordar. Você transbordar aquilo que você recebeu, né? Transbordar na vida do outro. Então, hoje você está me dando a oportunidade de transbordar aquilo que eu vivi na vida de outras pessoas que estão ouvindo. Ou seja, o transbordo também faz parte. É o que finaliza todo esse processo, essa mentoria, que é o transbordar na vida de outra pessoa. Transbordar aquilo que você conseguiu colher. Incrível, Giane. Muito obrigada pela sua presença aqui, que você possa alcançar o coração de muitas mulheres, né? E realmente que você possa fazer as mulheres florescerem e vir para a sua melhor versão, não é verdade? Ai, muito obrigada, agradeço aí por esse momento, que Deus abençoe a vida de cada um, Deus continue te abençoando. Deus abençoe sua vida, você de casa também. Muito obrigada por estar aí nos assistindo, né? Agradeço a Deus por nos dar vida e a fazer nos florescer, nos dar força para continuar. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Beleza Real, né? Em nome da Giane, que está aqui conosco, estou muito feliz, que é proprietária do Beleza Real. E é isso aí, gente, nos encontramos de novo na sua melhor versão.